Camille, fala um pouquinho pra gente, como que a gente enfrentou, então, esse calor terrorista nessas últimas semanas, e eu sei que afeta muito a saúde de muita gente, né? Muita gente reclamando. Fala um pouquinho primeiro sobre quais essas doenças mais comuns que acometem as pessoas quando as temperaturas estão muito elevadas. Bom, boa tarde a todos. O maior problema do verão com o calor é principalmente a parte circulatória, porque a gente transpira mais, então isso diminui o volume de água no corpo, então acaba quem tem pressão normal ou baixa, a tendência é que caia muito, porque os vasos dilatam, então a tendência é que você vai ficar com hipotensão, e aí vem mal-estar, suadeira e às vezes até o desmaio. E no oposto também ocorre, porque como você tem um aumento do batimento cardíaco devido ao calor, também quem tende a ser hipertenso acaba tendo aumento da pressão. Por isso que a gente fala, engraçado, na minha família teve gente que caiu a pressão e gente que subiu. Qual é o parâmetro? Por causa da tendência da pessoa. Então o calor ele pode ser ou não agressivo de acordo com o seu estado de saúde. Essa é a visão da medicina tradicional chinesa. Então, o seu estado vai influenciar. Então, até essa mudança de estar um calor intenso ou frio vai levar você ou não a um resfriado se a sua saúde estiver já predisposta a isso. Então, por exemplo, o ventilador. Se você está morrendo de calor e você tem um ventilador, ele vai resfriar e você vai ficar em equilíbrio. Mas se você já está debilitado, por exemplo, no caso de um idoso que tende a ser friorento, você olha qualquer idoso, geralmente ele está sempre agasalhado, meia, mesmo quando num dia de calor ele está sempre protegido. Verdade. Porque é natural do idoso já ter uma alteração vascular. Quase todos os idosos têm algum problema cardíaco, algum problema circulatório. Isso é natural com o avançar da idade, o coração ele vai se preparando para o fim. Então, quanto mais velho, maior essa tendência. Então, o que acontece? As mudanças climáticas, uma pessoa que já tem essa debilidade vai ocasionar problemas mais facilmente do que quando você está bem. Então, por isso que tem pessoas, às vezes, na mesma casa que falam, nossa, eu fiquei extremamente resfriado e o restante da minha casa ninguém sentiu nada. Mas porque ela possivelmente já não vinha bem. Dentro da visão ocidental, a gente dizia que ela está com a imunidade baixa. Mas isso tem muito a ver com a alimentação, a parte emocional e as mudanças bruscas. Assim, você trabalha num banco com ar-condicionado, baixíssima temperatura, sai, por exemplo, para almoçar no calor de 35 como a gente estava e retorna, esse choque térmico é passível de fazer o seu corpo sentir essa agressão e aí sim adoecer. A gente estava falando de previsão do tempo, então a gente consegue ter com antecedência saber se o clima vai mudar, se a temperatura vai aumentar ou diminuir. A partir disso, a gente consegue se prevenir para, se tiver com alguma, como você disse, com a saúde debilitada, se prevenir para não pegar um resfriado? Sim, a medicina tradicional chinesa ela é muito similar à medicina ocidental, só que com uma visão muito mais empírica e toda uma base filosófica por trás dela. Mas muito do que a medicina ocidental pratica hoje veio da medicina chinesa. Então, assim, a medicina chinesa tem 8 pilares principais, dentre eles o que muita gente conhece, que é a acupuntura, que eu acho que é uma das coisas mais difundidas aqui no Ocidente, mas aí você tem moxa bustão. A moxa, por exemplo, ela surgiu no norte da China e ela visa aquecer os pontos. Por quê? Porque no norte da China é uma região onde você tem, quando é frio, é muito frio. É como está, por exemplo, agora Chicago lá, tudo lotado de neve. Então, por muitos meses sem sol, o corpo começa a sofrer dessa carência. Então, resfriado, dores articulares, rigidez muscular, problemas vasculares, que nem problemas de quem tem tendência a varizes ou má circulação. E aí esse calor serviria para isso. Nós mesmos, quando estamos com muito frio, queremos tomar um banho quente ou um chá quente, o próprio corpo pede. Então, essa técnica, por exemplo, ajudaria nesse processo. Pacientes idosos se dão muito melhor até do que com essa técnica do que com a agulha. Além disso, dentre os pilares, você tem a dietoterapia, que é utilizar a alimentação a seu favor, e a gente vê isso na prática do dia a dia. Nossas avós faziam isso. Se você toma um banho, uma chuva, e chegava molhado em casa, qualquer vó ou mãe falaria, tira essa roupa molhada, vai tomar um banho quente que eu vou te fazer um chá quente. Para quê? Para justamente essa friagem não penetrar o teu organismo. É uma coisa simples e realmente efetiva, não é só crença. A pessoa fala, isso é crendice de vó. Não, isso é prática mesmo. O calor existe. É igual tomar uma dose de álcool, um conhaque, um uísque, você vai aquecer, né? Então,
Por essa razão é que a gente avalia tudo isso. Se você modificar a tua alimentação, você pode prevenir. Então, nesse calor intenso, o ideal é comer alimentos de natureza fria ou fresca, que a gente fala, como saladas, frutas, legumes crus, porque quando você aquece ele, vai fazer cozimento ou fritura, ele passa a ser um alimento quente. Sim. Tanto que você vai pegar isso fácil com alguém, por exemplo, que tem a tendência a azia, queimação ou tem a gastrite. O próprio paciente fala, se eu tomo um chá, se eu como um pastel, já me dá essa queimação. Então, por quê? Porque ele realmente gera um calor, ele ativa, e aí é lógico, você tem as duas explicações. Se você for falar com um médico ocidental, ele vai te falar do ácido clorídrico do estômago, ao aumento da acidez e o porquê que gerou aquela queimação. Mas não é chama queimação, né? Exato, mas o chinês ele é muito mais simples. Sim. O que é queimação? Presença de calor. Da onde veio o calor? De um alimento quente, por exemplo, pimenta, um chá quente, alimentos como canela, gengibre, que aquecem rapidamente. Tanto que quando você vê nas farmácias bala de gengibre para garganta inflamada. Ou, por exemplo, no caso da própria pimenta mesmo, às vezes muitos locais indicam, olha, se você tem algum problema gástrico, evite porque contém pimenta ou alimento picante. Então, naturalmente isso acontece. Então, é assim que a medicina oriental avalia. Então, você tem como prevenir em casa, você mesmo, com a sua alimentação e com os cuidados de roupa, né, e onde você vai ficar por muito tempo, você se prevenir, como também o tratamento depois que você não está assim, que aí teria que ser um profissional habilitado para fazer, que inclui acupuntura, como eu falei, moxa-bustão e tudo mais, até a fitoterapia, que seria o tratamento com ervas, mas não só chás, cápsulas mesmo, ou drágeas que você realmente toma como se fosse uma medicação alopata, só que ela é natural.